Mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Olá, bom dia! Mais um dia se inicia e eu, Laninola, falo com você de Criciúma, Santa Catarina. Hoje, então, nós vamos dar continuidade a Efésios 6 e eu convido você a entrar nesse ambiente profético e não deixar nada escapar de suas mãos. Que a palavra entre em nossos corações como terra boa, uma boa semente na terra fofinha do nosso coração. Pai, se o nosso coração está duro como uma pedra, coloca nesta manhã um coração de carne, substitui, Senhor. Que nós possamos te ouvir, te obedecer, te honrar em todo o tempo. Então você que pode, pegue sua caneta, a palavra de Deus, o seu caderninho e vamos anotar. E um conselho que a gente sempre dá, eu quero lembrar você nesta manhã. Se você puder, leia antes de ouvir esse devocional, porque eu creio que o Senhor vai revelar algo ao seu coração diferente do que está revelando a mim. Amém? Nós vamos hoje falar ainda sobre o lar cristão, só que hoje a gente vai entrar nos filhos e pais. Não, hoje é só filhos. Pais é no próximo episódio. Hoje a gente vai ler do 1 ao 3. Então vamos lá? 6, 1 ao 3. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Hoje a gente vai fazer assim meio que por partes. Vamos lá. Vamos fazer um estudo meio que expositivo. O Senhor, Ele é tão lindo que Ele nos ensina todas as coisas. E eu queria chamar, se eu pudesse dar um tema para esse estudo de hoje, é resgatando princípios. Porque hoje, né, a nossa sociedade está tão deturpada, as coisas estão se perdendo, que o Senhor está nos dizendo. Filhos, comecem por vocês, comecem nas suas casas, resgatando os princípios, os valores. Parem de apontar o dedo, porque muitas vezes a gente aponta tanto o dedo para a sociedade, mas a gente não faz a diferença. Nós não vivemos isso na nossa casa. E o Senhor está dizendo, viva primeiro em você e que as coisas depois vão ser através de você. Então é primeiro em mim, primeiro em você, para depois ser a partir de nós. Então é que onde Paulo nos diz, né? Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Gente, é justo. Não tem muito o que fazer. É como Jesus, quando estava lá no barco com os discípulos e eles começaram a se desesperar, chamaram ele e ele disse, olha, tempestade, calma aí. Jesus estava lá dormindo e simplesmente ele deu uma palavra e a tempestade parou, porque todas as coisas se submetem a ele. E aqui a submissão, gente, diferente da submissão lá da mulher e do homem que eu já vou falar, aqui é obediência completa. Obediência é no sentido de um manda e o outro obedece, porque é natural que os filhos obedeçam os pais. Então, de repente, você está dizendo, mas eu nem sou mãe, isso para mim não vai adiantar, não sou pai ainda, enfim, mas você é filho. Então, se você é filho, essa palavra serve para você assim tanto quanto serve para mim, porque primeiro nós somos filhos, para depois sermos pais, é a lei natural. E assim como tem essa lei natural, é justo, a palavra fala ali que é justo. Então, nós devemos obedecer porque é justo. E segundo, deixa eu só concluir aqui. Lembram que eu falei sobre submissão? A submissão que a esposa deve ao marido é diferente dessa palavra aqui que está obediência. Porque a submissão lá é de parceria, de andar lado a lado, e muitos homens deturpam isso e pegam essa palavrinha, uma palavra fora do contexto de todo o capítulo que está ali e bota isso como uma pressão ou uma opressão para oprimir mesmo a mulher e para colocar em prisões. E muitas vezes ela sofre violência. Então não é nesse sentido aqui, a palavra é obediência de pais, os filhos vão se submeter no sentido de obedecer aos pais. Obediência, é claro, né, gente? O pai corrige o filho que ama. Então o pai vai corrigir em amor. Eu não estou falando de espancamentos. O mesmo sentido do espancamento lá com mulheres, mas a mulher vai ser submissa porque é uma parceria. E se você, mulher, sofre violência, ou se você conhece alguém que sofre violência doméstica, denuncie mesmo. Chame a polícia, porque isso realmente está fora dos princípios, já está quebrando. Porque quando o marido bate numa mulher, ele já quebrou um princípio.
muito grande e muito forte. Ele está abrindo porta para Satanás agir na vida desta família. Amém? Então, voltando aqui para a obediência dos filhos, essa obediência é total. Os pais mandam e os filhos obedecem. É até interessante que a gente diz aqui para o Mateus filho, quando ele é um filho muito bom, graças a Deus, glória a Deus, obediente, temente ao Senhor. Mas, gente, ninguém é perfeito. Como diz uma amiga minha, se ela fosse perfeita, ela seria Jesus, não estaria aqui. Perfeito só ele, né? Mas às vezes o Mateus, ele erra também aqui em casa. E daí eu digo assim, filho, tu já viu o cachorro? Aliás, o poste fazer xixi no cachorro? Não tem como. Daí ele ri, já, mãe, tá brincando, tal. E a gente, né? Mas corrige. O pai corrige o filho que ama. Então, é natural o pai cobrar obediência do filho. Porque o pai ama o filho, o pai vai exortar, vai, né, dar ali os princípios, ensinar dentro dos valores cristãos. E o filho, muitas vezes, como eu falei, né, quando a gente é adolescente, gente, a gente acha que sabe tudo. Aí você cresce e viu que não sabe nada, que você tem muita coisa para aprender. Hoje mesmo, eu olho para o Mateus, às vezes, eu vejo características de quando eu era adolescente, que eu olhava para meus pais e dizia, meu Deus, eles não sabem nada. Ai, pai, isso aí não tem nada a ver. Eu lembro de um princípio que hoje a gente está tentando resgatar, que o meu pai ensinava e eu dizia, ai, não tem nada a ver. Ele ensinava a gente a pedir bênção para os nossos tios, para os nossos avós e para os nossos pais. A bênção, pai, bênção, mãe. Então, eu sou a caçula de todas as minhas irmãs. Quando chegou em mim, esse princípio já não tinha mais. E hoje a gente tentando resgatar aqui em casa, o Mateus olha e diz assim, ai, é estranho, eu tenho vergonha de pedir isso. Por quê? Porque foi um princípio que a gente não continuou, são valores. Quando um pai nos abençoa, gente, é algo lindo. É algo bíblico, um pai abençoar o filho. E eu olhava e dizia, isso nada a ver. Por quê? Porque eu tinha vergonha e porque eu achava que eu sabia tudo. E hoje eu sei que eu não sei nada, que todos os dias eu preciso descer e aprender. A gente nunca sabe tudo. Nunca sabe tudo. Põe isso na sua cabeça. Por mais que você seja estudioso, por mais que você aprenda, por mais que, que você tenha MBA, tudo que você puder estudar vai ser uma bênção. Mas se você quebrar princípios de nada, isso vai valer. Aprenda uma coisa, obedeça aos seus pais. E ensine esse princípio para você que é pai e mãe, ensine esse princípio. Exorte. Corrija o seu filho com a vara. O pai corrige o filho que ama. É natural. Então, não vá atrás de ondas ideológicas, onde ele é meu amigo. Não, filho é filho. E você é pai e mãe. A gente vai ter uma relação sim boa, uma relação de amor, uma relação de amizade, mas ele não pode tratar você igual o seu amigo. Tem que ter respeito. O reino de Deus tem hierarquia, por isso que não tem bagunça. Hoje, muitas casas estão destruídas porque a gente achou, vou na onda do que não tem nada a ver, não pode corrigir o filho. Corrija seu filho. Corrija. Infelizmente, muitos filhos que não foram corrigidos hoje estão aí em prisões. É triste, gente, mas é a realidade da nossa sociedade. Isso dói o coração. É muito triste. Então, ouça a Deus. Nós vamos aprender depois lá na frente, o pai, para não irritar os filhos, é um outro princípio. Mas obedeça. Obedeça os seus pais e ensine aos seus filhos a te honrar e te obedecer em amor. Porque o Senhor nos ensina como é que é. Porque Ele corrige o filho que ama e Ele nos corrige em amor. Não exponha seu filho ao ridículo. Sabe, gente, muitas vezes os filhos não obedecem porque eles olham para os pais e não veem. Não, eles não estão certos, de maneira nenhuma. Mas eles olham para os pais e dizem assim, nossa, lá na igreja eles fazem tanta coisa diferente e aqui em casa querem me cobrar. Ou lá na igreja querem me cobrar e aqui em casa são tão diferentes. Então seja transparente e deixe o Senhor Jesus te moldar. Seja um bom filho, para que depois você possa ser um bom pai. E depois a gente aprende que está na lei. Então é para honrar.
E a lei do Senhor, ela nos protege. Ah, Lani, mas eu vivo na graça. Eu também vivo na graça. E hoje eu entendo que eu obedeço por amor. Eu honro ao Senhor por amor, por gratidão. Não é mais uma coisa imposta. É claro que a gente vai errar. A gente depois pede perdão, pede, Senhor, me corrige mesmo. E eu vou sofrer as consequências daquilo. Mas o meu coração é de gratidão e de honra. Eu vivo na graça sim, mas nem tudo que é lícito, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Eu tenho que ter esse versículo na minha mente. É graça, não é bagunça. A gente tem que estar ciente, é honra. E a palavra é clara, que é pra gente honrar não só o pai e a mãe que são bonzinhos ou que são cristãos, não. É para honrar pai e mãe, ponto. Ali tem um ponto, né? Que aqui, ó, honre seu pai e sua mãe no versículo 2, que é o primeiro mandamento com promessa. Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Aqui, Paulo nos lembra um dos mandamentos. Ele está resgatando um princípio para que a gente entenda que a gente vai fazer parte da promessa. É necessário que a gente honre pai e mãe. Muitas vezes você casou em desonra aos seus pais. Eles não abençoaram você, eles não concordaram, então está na hora de você ir lá e pedir perdão para eles. Pai, eu errei contigo, mesmo que seu casamento seja uma bênção, mas falta algo. Tem coisas que trancam, por quê? Porque você saiu de casa em desobediência. Vá lá, conserte-se com os seus pais, peça perdão para os seus sogros. Não quebre princípios. Tá, Lana, então eu tenho que obedecer os meus pais por toda a minha vida. Você vai honrar os seus pais. Porque uma coisa interessante que a gente ensina, eu e meu esposo, no curso de casais, que tem 3, não vou entrar muito aqui porque vai prolongar. Você vai honrar os seus pais por toda a vida. Mas tipo, uma mulher, quando ela casa, a primeira obediência dela já não é mais para os pais, é para os maridos. É para o marido dela. Mas ela, mesmo assim, ela deve honrar os pais, ela vai cuidar dos pais. A família dela agora é o marido e os filhos, mas ela vai honrar aos seus pais. Já tem cultura que lá no Oriente, que eles moram todos juntos, mas é uma cultura de lá. E amém, vamos respeitar as culturas. Mas aqui no Ocidente, a gente, pela palavra de Deus, gente, eu não estou falando, é só pela cultura do Ocidente, não. Porque até lá no Oriente, os filhos casados, eles têm uma certa independência. Mas eles ouvem muito os seus pais. E aqui você deve ouvir os seus pais, sim, conselhos sim. Mas você precisa entender, isso eu já estou entrando lá no casamento, né, gente? Você precisa entender que você precisa, como é que eu vou falar? Eu vou comprar um carro, para ficar bem claro. Você, marido, compartilhe primeiro com a sua esposa, porque ela é a sua família. Peça conselho para os seus pais, sim, os pais, eles geralmente, né, dão conselhos sábios, então peça conselhos, mas não faça nada escondido sem que a sua esposa também saiba. Ouça ela. A mulher muitas vezes é o radar da casa. E mulher, não faça nada sem a permissão do seu marido. Senhor, olha, marido, eu quero te honrar, o que você acha disso, sabe? A gente precisa resgatar os valores cristãos para dentro de casa. Não quebre princípios. Nós não vamos abandonar os nossos pais, nós vamos honrá-los até o fim. Agora tem filhos aí com 36, 40 anos, 40 e poucos anos. Hoje, gente, principalmente os homens, eles estão demorando muito para amadurecer. Amadureça, você é um homem. A palavra é tão clara sobre o casamento que Deus fala que Ele tira um homem e uma mulher do jardim e os dois vão se unir e vão se tornar um só. Deus não tirou uma menina e um menino, então amadureça, honre seus pais, não dependa deles financeiramente, abençoe seus pais. E saiba que tem uma hora que você vai ter que desgarrar. Até porque tem filho que já é um peso dentro de casa, porque ele não cresce. Tá lá com 40 anos jogando videogame dentro de casa. Tá na hora dos homens ser homens. Muitas mulheres estão tomando o lugar dos maridos porque eles não são homens. Mas muitos homens, eles acabam não ocupando o lugar deles porque as mulheres tomam o lugar deles também. Então, papéis errados. Isso é um outro assunto, se você quiser saber esse assunto mais detalhadamente, a gente vai ouvir
você pode entrar em contato conosco, que eu passo sobre o curso de casais. Mas eu quero deixar você ciente disso. Obedeça os seus pais. Honre seus pais, porque está na lei. É o único mandamento, aliás, é o primeiro mandamento com promessa. É o primeiro mandamento com promessa. Então, o terceiro e último versículo aqui, para que tudo corra bem com você e você tenha uma vida longa sobre a terra. Quem de nós que tem filho já não disse isso pro filho, né? Eu digo, olha, filho, obedece para que prolongue seus dias na terra. A gente usa muito isso aqui em casa também, né? E é algo que está no Evangelho, né, gente? Eu encontrei Jesus. O Evangelho me alcançou. Jesus morreu naquela cruz por mim e por você. E talvez os nossos pais não são cristãos e você quer cobrar dele algo que ele não sabe, não viveu. Então nós vamos obedecer e honrar os nossos pais porque o Evangelho nos alcançou. Então eu não vou honrar e obedecer porque meu pai e minha mãe são bonzinhos, não. Mas porque o Evangelho me alcançou, porque Jesus me alcançou. E desta maneira, honrando os meus pais, eu posso até alcançar o coração deles. Jesus é tão lindo que ele faz as coisas de repente a gente nem percebe. Então, como é que é você em casa? Você é uma bênção na igreja. Ai, que adolescente, só falta ter uma asa para voar. Mas chega em casa, perturba, desobedece os pais, responde para os pais. Como é que está a sua vida? Você que mora com seus pais, obedeça, se submeta. Agora, se você acha que já passou da idade, já está, como a gente brinca, está fazendo hora extra na casa dos pais, seja um homem adulto, seja uma mulher adulta. Muitas vezes tem casais, né, casados já hoje, que dependem do pai financeiramente, vão lá, tem a cara de pau de pegar o aposento do pai. Gente, se os pais têm condições de abençoar, amém. Mas eu tô falando de exploração. Saiba de uma coisa, não seja crente só na igreja, seja crente na sua casa. Honre seus pais, obedeça aos seus pais. É o primeiro mandamento, é um dos primeiros mandamentos com promessa. Aliás, é o primeiro mandamento com promessa. Para que tu tenha dias longos, para que prolongue seus dias na terra, para que você seja abençoado. Obedeça os seus pais. Então, quem sabe, nesta manhã, eu e você temos que refletir. Como está o meu coração diante disso tudo? A palavra, ela nos confronta primeiro. Então, às vezes, a gente quer cobrar coisa dos nossos pais que nem são cristãos, sendo que nós fomos alcançados já pelo Evangelho e eles ainda não. Ah, Lani, mas assim, olha, eu sou adolescente e o meu pai disse que não é para me batizar. Amém. Porque o Senhor não quebra um princípio para avalizar outro. Então, até a sua idade adulta, obedeça ao seu pai. Porque o Senhor conhece o seu coração, Ele sabe que no seu coração você já foi batizado. Agora é diferente do Senhor, dos teus pais dizer assim, não, eu não aceito, aqui dentro da minha casa você não pode ter Jesus no seu coração. Daí já entra num outro lugar, onde a palavra fala, né, se aquele que não deixa pai e mãe por minha causa. Então, saiba discernir as coisas. Se você é um adolescente e o seu pai disse, eu não quero que você se batize, obedeça. E na idade adulta, faça o batismo. O Senhor conhece seu coração. Não quebre esse princípio. Honre seus pais, mas não negue Jesus. Saiba que isso tem diferença. A sua vida, a sua obediência aos seus pais vai refletir o amor de Deus na tua vida e esse amor pode alcançar ainda os seus pais. Então que nós sejamos luz em nossas casas, que nós não venhamos trazer o evangelho como um peso para dentro de casa, mas que nós venhamos trazer a leveza do Senhor Jesus para dentro da casa de cada um de nós. Que nós saibamos que é o Senhor que faz. Quem convence é o Espírito Santo, não somos nós. Então, meu bom comportamento, o temor ao Senhor na vida de um adolescente pode sim alcançar a vida dos pais dele. Amém?
Deus te abençoe e até o próximo devocional.